Olá, aluno da Univesp, eu sou o professor José Roberto Kassai, da Faculdade de Economia da USP, e estamos aqui hoje na segunda semana de aula do curso de Gestão Contábil. E como vocês estão vendo aí no slide, a atividade da primeira videoaula, nós vamos abrir uma empresa. E para conhecimento, nesta semana vocês terão 3 videoaulas. Essa que nós já comentamos. A número 2, nós vamos falar sobre demonstrações financeiras, que é sinônimo de demonstrações contábeis. E por último, nós vamos começar uma introdução sobre análise dessas demonstrações financeiras. Então, vamos agora para a primeira videoaula. Vamos abrir uma empresa, tá? Ok, isso eu já falei. Como que a gente abre uma empresa? Então, provavelmente vocês vão estudar isso em mais detalhes nesta disciplina, mas você tem que ter um plano de negócio. Quais são os aspectos importantes? Vocês estão verificando, né? Vamos escolher a razão social. Qual a diferença do nome razão social para nome fantasia, né? Qual vale mais? É lógico que o nome fantasia, às vezes o nome vale mais do que todo o patrimônio físico, né? Se perguntar para alguém assim, um advogado, um contador, eu falei, não, o nome fantasia não vale, é só a razão social, que é o nome oficial, né? Qual a duração? Na verdade, a empresa foi feita para durar para sempre, tá? Muito mais do que a soma das vidas minha, dos filhos, das gerações, dos próximos gestores, né? O que é missão de uma empresa? A missão é a razão da própria existência. A missão, apesar de ter um cunho assim meio abstrato, né? Na verdade, é ela que garante que a empresa dure para sempre, tá? Porque ela tem que durar muito mais do que o que eu imagino de conceito de empresa ou de vida hoje. Por exemplo, a Coca-Cola. Antigamente, o objetivo era a missão se restringia em vender prazer, não só aquele líquido preto, né? Com esse apelo ambiental de hoje, provavelmente eles vão mudar isso, né? E outras empresas semelhantes. Ramo de atividade, o capital social e recursos de terceiros. Então, como que você vai financiar o investimento de uma empresa? Você pode usar dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros. Esse terceiro pode ser de banco, pode ser de qualquer outro tipo de empréstimos e financiamentos. Forma jurídica, pode ser uma sociedade anônima, limitada. Vocês vão ter oportunidade de pesquisar a diferença entre eles, né? E vocês terão que ter muito bem definidos quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, tá? Então, ponto forte. Geralmente o ponto forte está relacionado com um ponto fraco ou uma ausência, uma oportunidade do mercado. E o ponto forte. E o ponto fraco é o contrário, tá? Como que descobre o ponto forte? A dica é assim, se você não sabe, é melhor nem entrar no negócio, tá bom? Então, é esse o plano de negócio. E eu estou mostrando para vocês aqui um pouquinho daquilo que eu falei na semana passada, sobre uma nova contabilidade que vocês vão ver lá para o final do curso, né? É uma contabilidade que envolve não só aspectos financeiros, mas ambientais, sociais e de governança. E vocês estão verificando aqui a base dessa contabilidade. Elas são em 6 capitais, 6, né? Então, ela tem o financeiro, que está aí, né? Que é o que a gente vai abordar em profundidade aqui nessa disciplina. O manufaturado, por exemplo, você tem lá uma plataforma de petróleo da Petrobras. O aspecto financeiro está lá no que você gastou, nos ferros, na tecnologia, nos fios, né? Mão de obra, energia. Só que aquela plataforma, digamos assim, custou 1 milhão, mas com a tecnologia, o segredo da empresa, ele vale 50 milhões. Tá? Então, aonde está esses 49? Ele não aparece na contabilidade tradicional. Nessa contabilidade vai aparecer, é um goodwill, é um intangível, né? Então, por isso que nós vamos despertar em vocês essa curiosidade, essa visão, logo a partir das primeiras aulas. O capital humano, todo mundo sabe que tem gente na empresa, né? Mas não estão registrados nos livros contábeis, mas ele exerce valor, ele interfere na riqueza ou no prejuízo da empresa. O aspecto social de relacionamento,
Então, uma empresa está bem localizada, próxima a grandes rodovias. Tem algum diferencial? Tem. Ela está bem próxima ao centro de consumo. Isso tem diferencial? Claro que tem. Então, o aspecto social de relacionamento tem um valor grande. O aspecto intelectual, ele está relacionado com esse aspecto intangível, que a gente vai aprofundar durante o curso. E o aspecto ambiental. Tá? Todo mundo sabe que tem o aspecto ambiental, natural, né? Mas está registrado na contabilidade? Não. Às vezes, por exemplo, se uma empresa for uma fazenda, então o terreno está lá, a terra. Mas e o ar puro? Né? E a chuva, a água que vem da chuva ou de um rio? Quanto que ela paga por isso? É de graça. Né? É de graça na contabilidade anterior. E como os recursos, vocês entenderam que todos os recursos, aqueles fatores de produção vistos na primeira aula, eles são escassos, é muito provável que nesse século XXI, todos esses recursos eles vão ter que ser remunerados de alguma forma. Né? Então, são esses capitais. Tá? E o que a gente faz nessa abertura de empresa? Eu estou mostrando para vocês um pouco dessa visão de processo empresarial com base nessa nova contabilidade, né? Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo que entra recurso, no meio é o processamento e sai produtos e serviços. Só que nessa nova visão, quais são os recursos? Não é só matéria-prima, né? Ele entra capital financeiro, são os 6 capitais, tá bom? E o que sai? Quando você entrega um produto, você não está entregando só um produto, uma manufatura. Você está entregando os 6 capitais. É claro que tem produtos que priorizam mais o capital social, mais ambiental, mais intelectual, mais o prazer, etc, etc. Né? Então, é isso que vocês vão ver, tá bom? E como que a gente avalia, então, a viabilidade econômica desse plano de negócio? Você monta aqui, uma planilha, por exemplo, né, na primeira coluna, aqui o período são 5 períodos, pode ser 5 anos. A primeira coluna, investimento inicial, vamos supor que nós vamos investir 1.900.000, está negativo porque você está gastando. E aqui nós projetamos as receitas, 1.500.000, 1.600.000, vai crescendo até o 5º ano. As despesas, né, aqui colocamos para facilitar 5, outros custos, né? E aqui na última coluna é o acumulado. Então você tem o fluxo de caixa aqui que você vai ter nos próximos anos. E como que você avalia isso? Então, vocês verão isso em matemática financeira ou análise de viabilidade econômica, ou é muito provável que muitos de vocês já conheçam, né? Quais são as 2 ferramentas mais utilizadas? Eu estou falando 2, até porque eu me lembrei agora de uma questão que vai ter aí, ou não sei se na prova, nas questões avaliativas, né? Vai ser perguntado quais são os 2 conceitos, as ferramentas mais utilizadas para análise de viabilidade econômica. São esses aqui, ó, a TIR, que é a taxa interna de retorno, e o VPL, que é o valor presente líquido. E como que a gente avalia? Então, por exemplo, eu estou questionando aqui, o empreendimento é viável? Então, o que é TMA? É taxa mínima de atratividade. Vocês vão ver, a gente vai ver como que apura isso, né? Mas vamos supor, qual que é o mínimo que nós temos que atingir? É 15%. Tá? Tem empresa que é 15%, tem empresa que é 10%, tem empresa que é 20%, depende do quê? De um monte de coisa, entre eles o nível de risco, que a gente vai avaliar com vocês. A TIR, para indicar que o projeto é viável, ela tem que ser maior ou igual aos 15%. E no caso aqui é maior, 21,84. E o valor presente líquido, VPL, ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior ou igual a 0. No caso aqui, 353 milhões de dólares aqui, de reais. Então, a resposta é sim, esse projeto é viável. É assim que a gente faz. Tá? Então, se você vai solicitar um financiamento no BNDES ou no exterior, uma linha de crédito, ele pede para fazer todo aquele plano de negócio que vocês vão avaliar, pontos fortes, pontos fracos, e no final você tem que fazer o quê? O cálculo de viabilidade econômica, e essas 2 ferramentas são as mais utilizadas, dentre outras. Né? E vocês vão conhecer os relatórios contábeis que ajudam também. Tá? Então, esse empreendimento é viável. O payback, eu coloquei aqui para mencionar, é um terceiro, né? Se você calcula o payback, é quando que vai recuperar o investimento. Eu gastei 1.900, quanto que eu vou recuperar? No caso aqui, em 3 anos, 3,1 anos.
Então, tem projetos que, por exemplo, às vezes empatam em taxa interna e VPL. Mas aí você tem um projeto que recupera em 3,1 e tem um projeto que recupera em 2,7. Economicamente, os dois são equivalentes em termos de lucratividade. Mas em termos de caixa, né, às vezes é melhor você recuperar antes ou depois. Tá? Por exemplo, um restaurante. Não adianta falar que vai recuperar em 5 anos. Se não pegar nos primeiros meses, né, não tem jeito. Uma revista, vai lançar uma revista nova. Se não pegar já no primeiro, segundo boletim, não tem viabilidade, ok? Tá? E, então, no caso aqui, a taxa interna de retorno é maior que a taxa mínima, os 15, o valor presente é maior que 0, o payback, quanto menor, melhor, então o projeto é viável, é assim que a gente faz. Tá? Então, agora vamos verificar com vocês aqui, vocês prestem atenção, que vocês terão aqui nos próximos 5 minutos, talvez aqui 6 meses de contabilidade básica. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, vocês têm um quadro aí dividido ao meio, né, em 2 lados. E do segundo, tem um outro quadro que não era para aparecer o nome, mas vocês já viram, né, a DRE. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. O que você precisa para abrir uma empresa? Aluguel. Então, aqui, 3 mil. Eu coloquei do lado direito, vocês vão entender depois por que é o lado direito. Aí vocês compraram lá instalações, por exemplo, instalação divisória, hidráulica, refrigeração, aquecimento, né? Pintura nova, gastaram 50 mil. Maquinários, imóveis e utensílios, 100 mil. Então, vocês gastaram, e outros, eu coloquei outros aqui, pode ser veículos, ferramentas, computadores, né? São bens, né? E eu coloquei lá naquela coluna lá, vocês vão questionando por que eu coloquei lá e não aqui na DRE. Tá? E aí, ó, vocês viram aqui, ó, e entraram mais coisas. Eu já coloquei aqui, ó, para a gente ganhar tempo, pessoal, que é a folha de pagamento, água, luz, 1.000, propaganda, outras despesas, tá? Estoques. Se você vai vender, você precisa de estoque, né? Ou comércio, indústria, não importa. Então, aqui colocamos aqui aleatoriamente 10 mil em estoques, tá? Caixa. Você precisa de um capital de giro, de um dinheiro mínimo, para quê? Para a empresa não parar. Olha, precisa pagar aqui essa despesa ou aquela. Então, imagine você ter que pegar um estoque, vender, ela se transforma numa duplicata a receber, aí você tem que receber daqui a 30 dias, para depois virar dinheiro para você pagar uma despesinha. Então, quando se fala em investimento de uma empresa, não é só investimento em ativo fixo, você tem que ter um investimento em capital de giro também, no caso aqui um dinheirinho, né? Para quê? Para suportar aqueles pagamentos de despesas pequenas. Tá? E aí, pessoal, olha o que a gente vai antecipar. Tente quebrar a cabeça junto comigo. Ó. Prazos e ciclos. Então, nós estamos mencionando aqui que o prazo médio de renovação dos estoques, a gente está antecipando, então não se preocupe se vocês não entenderem tudo. Então, o prazo de estocagem é 10 dias. Então, isso significa o quê? Que vocês terão um montante de compras no mês de 30 mil reais. Ó, vou colocar de novo aqui. Por quê? Alguns de vocês já descobriram. Pelo seguinte, o mês tem 30 dias. Você vai ter um prazo médio de 10, então você vai girar aquele estoque 3 vezes. Qual é o montante de estoque médio que vocês planejaram que vocês vão ter que ter? 10 mil. 3 vezes 10, então o custo das mercadorias vendidas naquele mês é 30 mil. Você vê que vocês já enxergaram isso? Tá? Vocês já estão olhando os fluxos e a logística contábil. Tá? Vamos supor que a gente queira aqui um lucro de 30 mil. Como que chega no lucro desejado? A gente vai ver depois, né? Vocês vão ler aí nas bibliografias riquíssimas, né? Que fazem parte da disciplina. E aí, tem impostos, aqui eu estou colocando 10%, mas tem ICMS, que é 18%, IPI pode ser 0, 5, 10, 20, no caso de bebida, 70, 80, né? E aí um faturamento de 100 mil reais. Aqui mudou um pouquinho, né, a ordem do slide, mas não tem problema. Tá? Quanto que eu tenho que faturar aqui? Ó? Eu tenho que faturar 100 mil. Tá? Então, eu fiz a conta ao contrário aqui, é matemática, né? Eu tenho que atingir 30 mil, eu tenho que faturar 100 mil. Tá? E aí, aqui nos prazos de ciclos, apareceu aqui, ó, PMRV, que é o prazo médio de recebimento das vendas. O de cima é estocagem, 10 dias, e vendas é 30 dias. Tá? Isso significa o quê, pessoal? Significa que vocês têm, ó, tá vendo que está piscando lá? Vocês vão ter clientes no valor de 100 mil. Vamos ver se está certo a conta.
Então é o seguinte, qual é o prazo de vendas médio? 30 dias. Quantos meses tem dias tem o mês? 30 dias. Significa que você vai girar um mês de vendas em duplicatas. Ou seja, esse dinheiro só vai entrar daqui 30 dias. Então, a sua empresa vai necessitar de um capital de giro extra, equivalente a R$100.000, que é o seu faturamento. Para quê? Para ela existir. Tá? Então, olha só, tem gente que começa assim, não, vamos comprar uma máquina e começar a empresa. Não. Uma indústria, por exemplo, a Petrobras, que eu já comentei, ela tem muito mais ativos fixos do que capital de giro. Um comércio, às vezes, ela precisa mais de capital de giro do que capital fixo. Tá? Então, aqui eu somei, nós vamos precisar aqui 295 mil, está girando aqui a cabeça de vocês. Tá? E do outro lado, nós vamos ter que buscar financiamento para esses 295 mil. Tá? Então, olha só, o lado esquerdo são os investimentos nessa organização empresarial, que se compõe de ativos fixos e capital de giro, capital fixo e capital de giro. E do lado direito, vocês viram por que eu coloquei essa coluna separada. Então, do lado esquerdo é o investimento, a aplicação, e do lado direito é a origem, aonde nós vamos buscar esses 295 mil. Tá? Então, a primeira parte é o capital. O que é o capital? Capital social dos sócios, subscrito, assinou, e realizado, ou seja, realizou. Então, aqui a gente colocou aleatoriamente 100 mil. Então, ainda falta bastante, né? Nós integralizamos 1/3 aí praticamente, né? Falta quanto? E aí vocês pensariam, nós podemos buscar isso em banco, financiamento, mas vamos deixar o banco de lado aqui, tá? Não teria uma outra forma de você buscar o financiamento sem recorrer a banco direto? Eu nem comecei a vender ainda, estou pensando na empresa, já vou ter que entrar em banco, tá? Então aqui, olha a outra aqui, ó, eu coloquei aqui, está piscando, ó, PMPC, é o prazo médio de pagamento das compras. Então lá, o estocagem é 10 dias, a venda é 30 dias e compras é 30 dias. Tá? Então eu estou comprando em 30 dias. Isso significa o quê, pessoal? Que o fornecedor ele vai te financiar 30 mil. Como que foi feita essa conta? A mesma coisa. Né? 30 dias, que é o prazo médio de compras. Então o fornecedor te deu 30 dias. Então esse prazo que ele te deu é dinheiro, é capital de giro. Tá? O mês tem 30 dias, significa que você vai girar um mês o montante das compras. Então, o fornecedor, ele está te dando um capital de giro de 30 mil. Olha que interessante. Não sei se vocês já tinham essa vista, né? Então, a relação de uma empresa com o ecossistema é muito maior, tá? E aí nós colocamos outro, pessoal, contas a pagar, né? Outras coisas mais aqui, né? E aí, aqui faltou dinheiro, né? Aqui faltou dinheiro, vai buscar em banco. E o que eu queria encerrar é essa parte aqui. Por que eu coloquei, vocês vão entender por que estão esses dois quadros. Do lado esquerdo, nós chamamos de BP, que é o balanço patrimonial. E do lado direito, vocês já tinham visto, né? Já colaram aí, a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então, quando eu lembrei duas aqui, vai ter uma perguntinha assim, quais são as duas demonstrações contábeis mais importantes da contabilidade de uma empresa? São essas duas aí, balanço patrimonial e DRE, justamente porque ela demonstra tudo na empresa, todas as transações econômicas realizadas, ela consegue registrar, tá? Vocês vão assim entender depois a importância dessa visão do todo, né? Que às vezes o engenheiro não tem, um diretor de marketing não tem, né? Mas vocês conseguem entender aqui, pelo menos aqui nesses quadradinhos, tudo que acontece na empresa. E, obviamente, se vocês conhecerem o aspecto físico, social, ambiental, relacionamento, vocês vão potencializar tudo isso. Tá? Então, do lado esquerdo do balanço patrimonial são os ativos, que são os bens e direitos, é onde eu fiz o investimento, capital fixo ou capital de giro. Do lado direito são as origens desse investimento. Vocês viram que bate? Aí, ó, 295 mil. E do lado direito, total, 2.905 mil. E a DRE começa lá com a receita, vai reduzindo os impostos e chega no lucro. Então, essas são as duas demonstrações contábeis mais importantes. Tá? E para fechar, de acordo com as normas internacionais de contabilidade que o Brasil adota desde 2010, né, 2007 a 2010, as empresas tiveram tempo para se organizar. O Brasil foi pioneiro em adotar integralmente. Os Estados Unidos ainda
tem algumas normas que ele não adotou, o Japão, a Europa, né? Mas é uma tendência mundial. Então aqui, nós temos aqui o ativo circulante, do ativo, né? Ativos circulantes são os bens e direitos que se realizam mais rápidos, aqui no máximo 1 ano. Então o caixa, por exemplo, ele já é realizado, é dinheiro. Clientes, é uma duplicados a receber, contas a receber, boletos a receber. Ele vai receber e vira dinheiro. O estoque vende, vira clientes e recebe o cliente e vira dinheiro. Agora, e o ativo não circulante? É aquilo que, em princípio, a empresa não tem a intenção de vender, de transformar em dinheiro. Então, aqui nós temos os ativos fixos. Tá? E do lado direito do balanço, a mesma coisa. Nós temos os passivos circulantes, são as dívidas que você vai pagar no curto prazo. E o curto prazo para a contabilidade, vocês vão ler aí no livro básico do Viceconte, né? Professor Viceconte, vocês vão se aprofundar nas leituras do que é o ciclo operacional e qual que é o prazo de curto prazo, de 1 ano. O passivo não circulante é esse financiamento, então geralmente você pega um financiamento com prazo maior, né? 5 anos, e geralmente os empréstimos com prazos maiores são mais baratos. E o patrimônio líquido é como se fosse um passivo também, é uma dívida da empresa para com sócios, que teoricamente nunca vai pagar. Tá? Se alguém se arrependeu, não quero mais fazer parte, não pode chegar lá para a empresa, devolve meus 100 mil aí, não pode, né? Você tem que vender isso para os outros sócios, ou se eles não quiserem, eles permitem você vender para fora. Ou ainda, você abre o capital e vende para quem você nem sabe. Essa é a diferença de capital fechado e capital aberto, tá? Então, pessoal, concluindo, essas são as 2 demonstrações contábeis mais importantes. Então, vocês estão visualizando aqui, revendo, já num formato mais quadradinho, né? Que vocês vão verificar, analisar daqui para frente. E eu coloquei também, assim, não vai cair na prova, não vai perguntar em quiz, mas talvez vocês tenham curiosidade. Então, aqui eu coloquei o balanço da Americana, que no ano de 2023... está passando por uma crise, né? Então, vocês já vão avaliar, já tem condições, com o que vocês já viram nesta aula, vocês já têm condições de analisar, olha, o balanço, o que é ativo, quais são as dívidas de curto prazo, longo prazo, tá? Nós colocamos aqui também o balanço da Petrobras, que vai ser um dos casos estudados aí futuramente, e colocamos aqui também da Apple, uma empresa americana que foi citada, você viu que está em inglês aqui, mas a estrutura é a mesma, pois o Brasil adota as mesmas normas internacionais de contabilidade. Tá? Então, finalizando, é esse o conteúdo para a primeira videoaula da segunda semana.